Então. Foi? Saíram? Então entra novamente. Irmãos, parece que quando é iniciar aí no YouTube, como é que é? Não é Orkut mais, não? Como que chama? Ah, é. Eu estou no tempo do Orkut ainda, meu Deus do céu. Estou atrasado, não? É do Facebook, é. Você usava BIP, você usava BIP. Era, eu sou do tempo do BIP, do tempo da... Você está atrasado, mas não é muito não. Só igual o Barrichello, né? É o Iranildo Barrichello, né? É Facebook, é. Aí tem que pedir a autorização, deu aí a autorização, está conectado aí. O João não consegue, toda hora ele pula fora. Não, tanto faz, aí pode deixar aí. Ok? Os irmãos que estão online estão ouvindo bem? Estão pelo Zoom? Alguém, eu não estou. Só tenho o áudio de vocês porque eu não tenho mais o telão aqui. Ok? Ok, obrigado. Muito bem. Eu quero primeiro cumprimentar todos os irmãos, aqueles que nós não tínhamos cumprimentado ainda, dizer que é uma grande alegria reencontrar aqui os nossos irmãos, sempre é um privilégio. Nós temos aqui hoje várias pessoas que estão conosco, que o Valdir, eu tinha visto já nesses dias o Valdir, ele estava meio sumido, mas está aqui conosco hoje, o irmão Marco Miranda, né, o Tico, todos os irmãos aqui, Marcão, Edna, irmã Elna, eu vou ter que falar o nome de todo mundo. Mas é um grande privilégio encontrar aqui com os irmãos, né? Sempre. Eu gostaria de estar aqui todo sábado, mas infelizmente não é possível. Mas sempre que possível a gente está aqui junto com os irmãos. Pois bem, irmãos, hoje nós temos um assunto. Eu anotei os versos aqui, porque eu também não me lembro mais das coisas, então está aqui o tema. Agora não é mais a idade não, agora a culpa é da Covid. As sequelas. Muito bom. A lição, o Marinho trouxe hoje, o tema da lição foi um tema muito bom, sobre os milagres ali no período da primeira igreja, da primeira comunidade dos cristãos, né? E o tema da mensagem agora também é continuação, né, desse assunto. Porque hoje, se você for olhar, existem várias igrejas que se dizem igrejas o quê? Igrejas apostólicas. O que é uma igreja apostólica? Vocês sabem? Nós temos a maior delas, qual é? Exatamente. A Igreja Católica é a maior delas, né? A Igreja Católica Apostólica Romana. Mas igual a Igreja Católica, tem várias outras também que se denominam apostólicas, né? Que seguem a doutrina, que seguem o ensinamento dos apóstolos, né? E o livro de Atos, ele tem três retratos daquela primeira comunidade. Vocês sabiam disso? Ele traz 3 fotografias da situação ali do início da igreja. Muito provavelmente, quando o autor aqui do livro de Atos escreveu, essa comunidade já não era mais igual, não estava mais dessa forma, com esses atributos, né? Tanto é que ele cita isso 3 vezes, exaltando ali aquela situação que acontecia naquela igreja, mas nós vamos analisar e ver como que foi isso, para saber se é possível que nós mantenhamos similaridades, semelhanças com aquela igreja, né, com aquela comunidade. Então, o primeiro retrato, irmãos, encontra-se aí no capítulo 2 do livro de Atos, o verso do 42 ao 47. Então, a primeira comunidade cristã, ou
a primeira igreja, é assim que está aí nos títulos, né? Então diz aqui, ó, eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos. Nas Bíblias da João Ferreira de Almeida diz assíduos na doutrina dos apóstolos, não é isso? Está dizendo aí? Mas para que não se confundam aí, algumas pessoas fiquem na dúvida, mas será outra doutrina, diferente da doutrina que as igrejas hoje têm? Provavelmente era muito diferente, né? Eles usam, aqui nessa que eu estou lendo, que é da Bíblia de Jerusalém, eles já não usam mais a palavra doutrina, eles usam o ensinamento, que também não deixa de ser, né? Mas diz-se que essa comunidade se mostravam assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio de quem? Dos apóstolos. Isso aqui que é importante vocês ressaltarem, né? Os apóstolos faziam milagres inúmeros milagres. O Marinho deu uma citada aqui na hora da escola, né? E nós estudamos muito bem isso. Os milagres ali, irmãos, eram os apóstolos que faziam e aquelas lideranças, né? Eram eles quem faziam os milagres, eram eles que comandavam tudo ali, né? O 44, todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e dividiam entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo. Olha, eles continuaram sendo judeus, irmãos. Isso aí que vocês têm que deixar que ficar claro, né? Eles continuavam no templo. E partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava a cada dia ao seu número os que seriam salvos. Então esse é o primeiro retrato. O segundo retrato nós encontramos no capítulo 4, do versículo 32 ao 35, também traz mais uma... Ele vem trazendo uma narrativa e aí ele para e faz mais uma fotografia daquela igreja, né? Ele diz assim, as multidões dos que haviam crido eram um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande poder, quem, irmãos? Os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor, e todos tinham grande aceitação. E todos tinham grande aceitação. Não havia entre eles necessitado algum. De fato, os que possuíam terrenos ou casas, vendendo-os, traziam os valores das vendas e os depositavam aos pés de quem? Dos apóstolos. Eu quero que vocês peguem bem essa questão dos apóstolos, né? Aos pés dos apóstolos. Distribuíam-se então a cada um segundo a sua necessidade. Olha, irmãos, o terceiro retrato que o livro de Atos traz está aí logo na frente, na próxima folha aí, no capítulo 5, do versículo 12 até o 16. Pelas mãos de quem? Pelas mãos do 12 até o 16, do 5. Pelas mãos dos apóstolos, faziam-se numerosos sinais e prodígios no meio do povo. Costumavam estar
todos juntos de comum acordo no pórtico de Salomão. Isso era uma coluna que tinha lá dentro do templo. Então, eles eram o costume deles lá dentro do templo. E nenhum dos outros ousava juntar-se a quem? A eles. Aqui também há uma divergência entre os tradutores, entre algumas bíblias, porque aqui está claro que eles estavam ali no templo e eles eram tão santos, eles eram tão consagrados, eles tinham tanta autoridade que as pessoas não ousavam chegar ali naquela rodinha deles ali, né? Não que eles excluíssem, né? Agora, já tem outras Bíblias que já dizem o seguinte, era toda a comunidade que estava reunida, né? E, por exemplo, a pastoral, eu estou lendo a Bíblia de Jerusalém, a pastoral já traz a ideia de que eram os cristãos todos que estavam ali reunidos e os outros, os infiéis, os incrédulos, ficavam vendo e não ousavam. Eu não sei se é bem isso não, viu, irmãos? Eu fico mais com essa versão aqui. Ele diz aqui, e nenhum dos outros cristãos, é isso que está dando a entender aqui, ousava juntar-se a eles, a quem? Aos apóstolos, embora o povo os engrandecesse. Mais e mais aderiam ao Senhor, pela fé, multidões de homens e de mulheres eram convertidos, a ponto de levarem os doentes até para as ruas, colocando-os sobre os leitos em macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém, acorria a multidão, trazendo enfermos e atormentados por espíritos impuros, aos quais eram todos curados. Olha, irmãos, essa é a terceira fotografia. Que coisa espetacular, miraculosa. Né? Mas aí nós temos, para quem não participou da escola bíblica, nós sabemos que os apóstolos não faziam nada por eles mesmos. Faziam porque tinham o quê? O Espírito do Eterno. Eles estavam cheios do Espírito de Deus. Estavam repletos. Né? Então, algumas coisas nós precisamos destacar aqui dessas três fotografias. Primeiro, será que alguém ali, daquela comunidade, ousava questionar um dos apóstolos? Eu já vi muita gente dizer assim, como eu queria fazer parte daquela igreja. Eu mesmo já falei. Eu mesmo já falei muitas vezes, já senti isso. Né, mãe? Nós, às vezes, conversando, a gente fala como seria bom, maravilhoso. E seria mesmo. Só que um bocudo, falastrão como eu, se estivesse lá, provavelmente ia ter que ficar caladinho, não podia falar nada. Né? Não poderia questionar, não poderia ficar fazendo, porque os apóstolos sabiam o que estavam fazendo. Ou não? Né? Então, ali, irmãos, as pessoas confiavam plenamente naquela liderança. Confiavam plenamente naqueles discípulos, naqueles apóstolos. Porque eles estavam cheios do Espírito de Deus. Ao ponto que as pessoas chegavam, pegavam ali o que tinham, suas propriedades, seus bois, suas posses, e vendiam e ofereciam. O primeiro que fez isso, aqui a Bíblia relata, foi Barnabé. Né? Foi Barnabé. Depois veio lá Ananias e Safira, tentou dar um golpe lá e se ferraram, né? Não é assim que diz lá na Bíblia? Vocês sabem da história. Era comum isso, né? E os apóstolos ficavam fazendo apelo para que isso acontecesse? Provavelmente não. Não ficavam pedindo, traz. Olha, se você trouxer, Deus vai te abençoar. Se você trouxer, Deus vai te dobrar. Se você der, Deus vai te dar em dobro. Se você trouxer, irmãos, isso não é necessário. Numa igreja saudável, numa igreja verdadeira, numa igreja onde há a condução do Espírito do Eterno, que é isso que acontecia ali,
a igreja era dirigida pelo Espírito do Eterno, mas ela era dirigida sim, mas havia ali os cabeças, que eram os 12. Né? Eram os 12. Ananias entrou ali no lugar de Judas. Né? Então, o Espírito de Deus era derramado ali naquele meio, e sobretudo sobre os apóstolos, que conduziam a igreja. E as pessoas traziam ali os donativos, as doações, os baús de moedas, e jogavam lá nos pés dos apóstolos. Aí, façam o que vocês acharem que tem que fazer. Não iam precisar pedir relatório, me manda aqui um relatório, eu preciso de um comprovante, como é que é? Recibo. Né? É assim que faz nas igrejas aí, né? Põe o recibo, aí os apóstolos pegavam o nome, que vou pôr o nome na parede dos que estão doando. Aí colocava aqui na parede, irmão fulano doou, irmão ciclano doou tanto. Tinha nada disso, irmãos. Que nem tem nas igrejas aí. Vamos doar, vamos trazer oferta, vamos trazer isso, Deus, prosperidade, Deus vai te dar mais. Não, irmãos. Eles doavam. Os apóstolos recebiam e aquela comunidade doava. Está ruim esse microfone? Está meio ruim, né? Está ruim? Vamos trocar? Um chiado danado. Vamos ver se esse aqui está melhor. Som. Obrigado, Henrique. Leva esse aqui para o pai. Ainda está... Baixa ele lá para mim, por favor. Agora foi. Muito obrigado. Eles não doavam, irmãos, porque achassem que iam receber alguma coisa em troca. Né? Eu vou fazer uma doação aqui, Vicente, porque Deus vai me dar em dobro. Eu vou trazer 10 mil reais lá, vou doar aqui para a igreja, depois Deus vai me dar 20. Eles eles doavam porque, segundo o relato da Bíblia, tá, irmãos? Eles entendiam que o que eles tinham não eram deles, não era parte das suas posses, aquilo pertencia a todos, aquilo pertencia a Deus. Ele entendia assim: eu sou de Deus, eu pertenço à igreja de Deus, eu pertenço a Deus, então o que eu tenho guardado é da igreja. E ali eles traziam. Eram obrigados a fazerem isso? Não. O próprio Pedro, quando foi repreender lá o Ananias, lá falou: olha, não era teu? Não é assim que ele falou? Não te pertencia? Se você guardasse, era teu. Agora foi você que fez um voto de trazer, e chegando aqui, ao invés de dizer: olha, eu vou dar só aquela importância ali. Não, mentiram, combinaram entre eles lá, dizendo: não, só vendemos por tanto. Terreno valia 100 mil, vamos dizer. Eles fizeram um voto, acharam que vendendo por 100 mil estava muito bem vendido, né? Um exemplo. Venderam por 500 mil. Né? Uma bênção, né? Lógico. Aí pegaram os 400 para eles e disseram: não, vamos dar os 100. É o valor de um terreno ali daquela época, né? Um exemplo. Mas eles não eram obrigados a fazerem isso, irmãos. Eles faziam porque queriam. Eles entendiam que isso era importante, né? E ninguém questionavam, ousavam, nem a ficar junto lá com os apóstolos, né? Eles confiavam nos apóstolos, no que eles fariam com aqueles recursos, e eles confiavam também no que os apóstolos lhes ensinavam. Hoje eu vejo aí um monte aí dizendo que são apóstolos. O Vicente até fez uma piada aí. É apóstolo esse, é apóstolo aquele outro. Não, tudo bem, irmãos. Pode ter apóstolos hoje? Pode, claro que pode. Não sei, não vou dizer que não tenham. Eu entendo, no meu conhecimento, é um dom do Espírito Santo. Mas foi uma coisa assim tão nobre, tão grandiosa ali a vida daqueles 12 homens, que eu acho que eu cometeria um sacrilégio em me igualar àqueles homens. Isso eu. Porque a Bíblia diz lá que Deus colocou na igreja primeiramente os
apóstolos. Mas aí estava falando daqueles apóstolos. Mas alguns dizem, não, é o dom do Espírito Santo, está aqui. Pode se entender dessa forma? Pode. Não pode, Marinho? Pode. Mas entendemos que aqueles homens eram... Ali foi a elite ali, foi eles que começaram ali. Né? Receberam o dom do Espírito Santo e criaram aquela mensagem maravilhosa que chegou até nós. Né? Trouxeram, entenderam essa mensagem. Lógico, eles não fizeram, eu me expressei mal, não criaram a mensagem. Receberam a mensagem e traduziram para a gente. Né? E receberam pelo Espírito de Deus. Mas alguns continuam querendo se igualar a esses. Né? O objetivo da mensagem hoje não é analisar se realmente essas pessoas são mesmo apóstolos iguais àqueles 12 ou não. Mas a Bíblia diz que pelos frutos a gente conhece. Né? Cada um aí analisa e veja. Né? Se os apóstolos viviam pedindo dinheiro, desviando dinheiro. Pode falar, mãe. Só com uma pequena diferença. Aqueles apóstolos recebiam e distribuíam aos que tinham necessidade. Esses apóstolos De hoje. não precisa terminar a frase, Não, deixa que eu... são mais apóstolos. Para você... O Emílio batizou aqui. Esses aí tiram do pobre e enfiam no bolso dele. Exatamente. Então, já que vocês falaram, eu não ia falar, né? Eu não estava querendo falar, estava me segurando aqui. Mas já que para quem não ouviu, o irmão falou aqui, que a diferença dos verdadeiros apóstolos para os supostos apóstolos hoje é que aqueles recebiam ali as doações e as repartiam com os necessitados. A Bíblia diz que nem havia necessitado, chegou um momento ali, naquele meio, porque aqueles recursos eram muito bem distribuídos. A diferença é que os apóstolos, existe o apóstolo e existe o apostolo, né? O apostolo, ele pega, o tolo traz, dá para ele vai e põe na conta bancária dele, põe lá na Suíça, põe lá não sei na onde, então, bom. Enfim, é uma situação bem complicada, nem quero entrar muito nesse mérito, para não ser, agora deixando bem claro que existem muitos, não vou dizer que não são tantos, mas existem muitos líderes religiosos sinceros por aí, tá? Nas igrejas, sim, é uma minoria, mas existe sim, tá? Isso nós não podemos generalizar. Irmãos, veja, aquela igreja, eu vi uma análise que me deixou preocupado sobre aquela igreja e sobre a igreja hoje. A igreja hoje, quando eu falo igreja, eu me refiro à igreja geral, a igreja de Deus hoje, que está distribuída aí, a igreja cristã hoje, aquela igreja, se você tirasse o Espírito Santo dela, pensem bem, se você retirasse daquela igreja o Espírito, se Deus tirasse, não desse, eu posso te dizer que 90% do que foi feito não se faria. Se tirassem daquela igreja o Espírito Santo, entendam bem o que eu estou querendo dizer. Mais de 90%, eu estou sendo até generoso, mais de 90% do que foi feito ali, e que chegou até hoje na gente, não se faria. Porque era uma igreja totalmente dependente do Espírito Santo. Mas alguém fez a seguinte análise, que se você tirar o Espírito Santo da igreja hoje, mais de 90% do que acontece nas igrejas hoje continua acontecendo. Isso é preocupante. Vocês entenderam o problema? Se você tirar o Espírito Santo hoje, se não houver nada, o Espírito Santo não atua mais nas igrejas. E ele atua no mundo, atua no mundo hoje, claro. Vicente até falava, claro que existem milagres. Como não há milagres? Existem muitos milagres hoje. Claro que existe.
Essa é a atuação do Espírito do Eterno. Graças a Deus por isso, né? Mas se você tirar o Espírito Santo não atuasse hoje na igreja, em nenhuma igreja, elas continuavam existindo, irmãos. Elas continuam existindo. Porque mais de 90% do que se faz ali, ou aqui, ou em qualquer outro... Desculpem eu estar sendo duro com isso. Mais de 90% do que se faz nas igrejas hoje, se você não tiver o Espírito Santo, continua sendo feito. O louvor vai acontecer. A pregação talvez não venha com tanta veemência em alguns casos, mas vai acontecer. Temos oradores hoje aí formados em PhD, em não sei mais o que, em não sei mais na onde. Exatamente. Então vai acontecer. E esse líder que estava fazendo essa análise, ele falou isso, irmãos, chorando, envergonhado. Ele falava: olha, irmãos, se aquela igreja primitiva tirasse dali o Espírito, ela não existiria. Acabava. Não ia longe. Porque eles não tinham talento. Mas hoje, há pessoas talentosíssimas nas igrejas. E amém por isso, isso é muito bom. Mas nós não vemos, muitas vezes, a atuação do Espírito Santo de forma veemente, como nós vimos aqui nesses 3 retratos que a Bíblia traz aqui. Né? Havia muita rixa. No tempo dos primeiros apóstolos, havia no começo, mas depois eles fizeram o que com aquela rixa? Tiraram fora, né? Era uma briga que saía fogo quando os apóstolos estavam juntos ali, um querendo saber quem era o maior do que o outro. Mas chegou um momento em que essas coisas foram deixadas de lado. Não era mais importante agora eu ser o maior. Importante era ser usado pelo Espírito do Eterno. Então nós temos que ter cuidado com isso hoje, irmãos. Porque o Espírito do Eterno será derramado sobre nós se nós colocarmos nossas vidas em plena comunhão com Deus e tirarmos essas coisas. As intrigas, as brigas, os pecados. E eu estou falando, me incluindo no meio. A igreja tal acontece lá. Então, o problema agora com as igrejas lá é o problema das igrejas lá. O nosso problema agora é a nossa igreja aqui. Né? Será se nós não estamos falhando em algum ponto para que o Espírito do Eterno não seja derramado sobre nós? Alguma coisa está faltando. Então temos que ter muito cuidado com relação a isso. Outra coisa que eu quero deixar aqui, e aí os irmãos analisem isso, é a questão da democracia. Nós aqui temos o costume e a tradição de sermos democráticos. Tudo que nós decidimos aqui tem que ser a maioria, né, Maria? Votou, ali, tal, quem concorda, quem não concorda, votou, não deu, não passou, porque a maioria não apoiou, então... Né? Mas ali não havia democracia. Havia os apóstolos, os 12, que eram guiados pelo Espírito Santo, e eles decidiam as coisas e as coisas aconteciam. Havia o poder completo do Espírito Santo. Não havia democracia ali. Isso que é uma coisa que eu quero deixar claro aqui, que a Bíblia não traz isso. Todas as decisões eram feitas pelos apóstolos e pelos anciãos ali da época. E a igreja era... Quer ver um exemplo? Vamos lá em Atos 16. Eu quero encerrar com essa parte. Que olha a autoridade desses 12 homens. Atos 16, do 3 até o 5. E aqui está contando a história de quando Paulo encontrou Timóteo. E ali Paulo faz circuncisão de Timóteo, né? Então vamos seguir para vocês entenderem aqui. 16, 3 até o 5. Não é Timóteo não, desculpa. É Timóteo? É, Timóteo, está certo. É Timóteo. Querendo Paulo que ele partisse consigo, quem é ele? Timóteo, que nós vimos no verso anterior. Realizou a sua circuncisão por
por causa dos judeus que haviam naqueles lugares, é que todos sabiam que o pai de Timóteo era grego, era um gentio, então precisava circuncidar. Verso 4. Ao passarem pelas cidades, transmitiam-lhes para que as observassem as decisões sancionadas pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. Olha, aqui na minha Bíblia diz assim: transmitiam as decisões. Na Almeida parece que diz os decretos. É isso? Os decretos? Como é que diz na Almeida aí? Decretos? Ok. Decisões, decretos. Olha só. Paulo, vamos analisar Paulo. Quem aqui acha que assim, Paulo foi um grande apóstolo? E ele era apóstolo. Não fazia parte dos 12, mas ele mesmo disse que foi chamado depois e tal. Ele explica por que ele era. Paulo era um grande apóstolo? Era. Ou alguém aqui duvida? Era um grande missionário, irmãos. Eu diria que ele seria hoje, se você for pegar no meio da história da igreja, Paulo seria uma espécie de Pelé trazendo para o futebol. Ou não? Paulo tem uma autoridade imensa, que para nós hoje, os ensinamentos de Paulo é muito grande. Para falar, irmão. Alguns falam isso. Paulo era muito importante para a igreja, ele foi muito importante, mas olha só, ele era tão importante, mas ele tinha um grande respeito pelos 12. Porque olha o que se diz aqui, né? O verso seguinte: ao passarem pelas cidades, transmitiam-lhes para que mandava observar, irmãos, as decisões sancionadas pelos apóstolos e os anciãos de Jerusalém. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número, de um dia para o outro. Ou seja, a igreja crescia de um dia para o outro, elas meio que dobrava de número, vamos dizer assim. E Paulo, ele pegava as decisões e levava e falava: olha, aqui foi decidido lá em Jerusalém, assim, na sede, né? Jerusalém era a sede, né? Foi decidido lá na sede. É assim que nós acreditamos. Essa questão, irmãos, olha, foi decidido lá pelos apóstolos, pelos 12, está aqui. E a igreja aceitava. Não é? Porque havia um centro de comando. Havia um local, um clero, vamos dizer assim, talvez não seja essa a palavra mais correta, mas havia um poder ali, de onde as decisões partiam, e todos aceitavam aquela decisão, aquelas coisas que eram decididas ali. Né? Então é importante, de uma certa forma, é claro, que eu não estou aqui querendo dizer que nós não devemos ter democracia. Devemos sim, é bom a democracia, mas nós precisamos ter um poder aqui de pessoas escolhidas por Deus para que comandem a igreja de Deus. Né? Eu aqui venho falando isso já há muito tempo, os irmãos não sei, deixa assim que nem está. Vamos levando, e aí, conforme for, Deus vai vendo na hora certa. Eu deixo aqui a minha mensagem, o meu apelo para os irmãos. Claro que vai ser difícil encontrar homens como aqueles. Né? Vai ser muito difícil. Né? Cheios do Espírito. Né? Mas, assim como existem aí guardadas as devidas proporções da igreja de hoje com aquela igreja, da liderança de hoje com aquela liderança. Mas não podemos, irmãos, deixar de ter uma liderança. Nós temos aqui uma liderança. Né? Nós temos uma liderança. E nós devemos, os irmãos, e aqui eu não sou da liderança, né? Mas nós devemos ter um respeito por essa liderança, porque foi constituída. E eu tenho.
um respeito muito grande pelo João, que é um ancião, pelo Rai, cadê os outros? Valdir, que são os anciãos, os irmãos que estão lá online, o irmão Heráclito, a irmã Cristiane, né? Os demais líderes, a Paula, que é a diretora dos jovens, enfim, eu me esqueci dos outros, mas a irmã Madalena, que é diretora da escola bíblica. Então, esses líderes, nós devemos primeiro orar por eles, orar por essas lideranças, para que Deus derrame o seu espírito sobre a vida desses irmãos e irmãs e apoiá-los, né? E muitas vezes evitar essa questão do confronto, que às vezes acontece, né? Chegar, o irmão falou isso, mas ele não sabe de nada, né? Ele não sabe de nada. Eu fui líder durante muito tempo na igreja, isso é em todo lugar, irmãos, né? Todo lugar, o líder, muitas vezes, alguém já olha, já fala, não, esse aí não presta, né? Então, irmãos, eu quero aqui deixar essa mensagem breve, para que nós possamos analisar o poder que tinha aquela igreja, né? O poder estava na união, o poder estava na humildade de cada um, estava na confraternização que eles tinham entre eles, né? Eles eram unânimes em oração, diziam 4 pilares ali. Vocês lembram? No verso 42 do capítulo 2, a doutrina, o ensinamento, eles eram assíduos, ou seja, aceitavam o ensinamento. A comunhão, eles não ficavam dormindo lá e largando as coisas e deixavam de manter comunhão uns com os outros. O partir do pão, não é isso? Eles partiam ali entre eles, era um costume. Aí tinha mais um que eu não me lembro. E as orações, obrigado. Isso que era o mais importante. Então, irmãos, eu quero aqui deixar esses 4 pilares do primeiro retrato. São 3 retratos. O primeiro retrato traz esses 4 pilares. Unidade de doutrinas, de ensinamento. Acreditavam na mesma coisa. Não tinha esse negócio de um crer numa coisa, outro crer em outra. Eles eram unânimes na doutrina dos apóstolos. Na comunhão, eles mantinham comum as coisas, e além de tudo tinha comunhão de um para com o outro, nos cultos, nas reuniões, eles se reuniam, começaram lá no templo, se reunindo lá no templo, depois foram expulsos do templo, foram se reunir nas casas, né? E aí depois no partir do pão e nas orações. Uma igreja precisa desses 4 pilares. Que nós possamos ter esses 4 pilares e apoiar a nossa liderança. Que Deus abençoe, irmãos, a todos. Nós vamos encerrar, eu não estou vendo a hora, 48? Ok. Eu agradeço a todos a presença. Que o Eterno abençoe a vida de cada um, que possamos ser uma luz e um vaso nas mãos de Deus, para que Ele faça a obra em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Eu acho até que podemos cantar um hino. Vamos ver se eu consigo aqui um hino da lira. Você pegou ali? Só um minuto, irmãos. Vamos cantar o 7 da lira, Maravilhas Divinas. Esse hino é muito lindo. Aí pode deixar. Ao Deus de amor e de imensa bondade,
com voz de júbilo vinde aclamar, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. Do céu na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. O livro dos Atos dos Apóstolos tem muitos milagres, muitas maravilhas, né, Marinho? Hoje nós estudamos aqui muitos milagres, muitas maravilhas, mas de todas elas, a maior qual é? É o amor de Deus que foi revelado e trazido àqueles que estavam perdidos. Poderia ter cura, poderia ter milagre, poderia ter ressurreição de mortos, isso teve, mas não valeria nada se não tivesse o amor de Deus para salvar aqueles que estavam perdidos. E esse amor continua hoje, esse amor segue, nós temos isso e nós podemos anunciar esse amor, né? Que é as maravilhas de Deus que se estende nos céus, na terra. Que maravilhas, né? Que Deus abençoe. Irmãos, vamos orar então, e assim nós encerramos a mensagem dessa manhã de sábado. Eterno nosso Pai, nosso Criador, nosso Salvador, Tu que com Tua mão poderosa tem conduzido o Teu povo, tem conduzido o Teu rebanho, nós sabemos das nossas limitações como seres humanos, sabemos das nossas imperfeições, sabemos das nossas dificuldades e das nossas fraquezas, mas além de sabermos isso, sabemos principalmente do Teu amor, sabemos do Teu poder e sabemos da Tua bondade. E é por isso que nós, nesse momento, suplicamos
que tu venhas derramar o teu Santo Espírito sobre cada alma que aqui está. Que teu Santo Espírito venha revestir essa igreja, venha revestir cada irmão, cada irmã, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada idoso. Os que estão aqui e aqueles que estão também de forma remota, de forma online, que eles sejam abraçados por ti nesse momento, que teu Santo Espírito venha revestir a vida de cada irmão. Ó Eterno, nosso Criador, nosso Pai, nesse momento te suplicamos que tu abençoes essa igreja, não para que nós possamos crescer de forma física, de forma numérica, mas de forma espiritual, que essa é a maior preocupação que nós temos, que possamos, as pessoas que olharem para nós, possam ver o reflexo da pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas, que nós possamos trazer sempre uma palavra de conforto, uma palavra de refrigério para aqueles que estão aflitos e sofrendo. Venha derramar o teu poder, venha derramar o teu Santo Espírito. É o que te suplicamos pelos teus méritos, pelo teu amor e pela tua bondade, em teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Volta lá e põe a despedida. Minimiza. Não, minimiza. Abre o Google. Isso. Despedida. O hino de despedida. Não clique em nada, filho. Água da vida que jorrou da fonte eterna do viver, nela viemos nos saciar e em Deus renovar poder. Rindamos esta comunhão, todos em glória ao Criador, e consagrando o coração no altar do divino amor. Amém. Nós agradecemos a presença de todos. Pode abrir a tela para a gente, por favor, para a gente ver os irmãos. Ok, os irmãos que estão conosco. Dizer que é uma alegria. Mostra a igreja, João. Mostra a igreja, João. Ok, João. Que Deus abençoe a todos vocês. A igreja os irmãos dão um tchauzinho aí. Para todos os irmãos. E nós teremos o JU hoje, às 16h30, tá? Estão todos convidados. Vamos fazer uma programação aqui. Aqueles que puderem participar, nós iremos transmitir também. Que Deus abençoe a todos. E os irmãos aqui estão convidados para o almoço. Que Deus abençoe, irmãos. E até às 16h30.